Nosso país está passando por um momento de crise política, mas isso não é o pior não, viu, irmãos? O problema é a crise do pecado, que pessoa que morrer sem Cristo, pessoa que perecer sem o Salvador, perece eternamente. Essa semana fui surpreendido com uma das notícias mais horrorosas que eu já vi na vida, né? Que um suposto pastor violentou 2 filhos pequenos, depois matou e tacou fogo. O mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Então, nós devemos... Parece que de repente você fala um negócio assim, fica até meio que... A pessoa nem presta atenção, porque parece aqueles jargão que todo mundo fica falando, sem muito sentido, né? Mas não é, irmãos. Nós temos que firmar cada dia mais o nosso compromisso com Deus. Firmar cada dia mais o nosso compromisso na palavra. A Bíblia diz em Jeremias, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Né? Quando você olha uma coisa dessa, no momento em que o pessoal teve um incêndio lá, aí entrevistaram o homem, né? Suposto pastor, falou, não, meu coração está destruído, mas minha fé em Deus é muito forte. Sei que Deus vai me confortar, porque uma tragédia dessa, mas o mundo precisa de Deus. E eu ia entrar lá, ia morrer queimado, mas as pessoas me seguraram para não entrar, porque Deus tem um propósito para mim continuar pregando. Olha, gente, ele tinha acabado de tacar fogo nos próprios filhos falando uma coisa dessa. Então, enganoso é o coração. Nós realmente devemos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso coração, né? E vamos orar então? Baixe sua cabeça, feche seu olho. O momento que nós oramos, irmãos, é o momento que nós entramos na presença do Deus Santíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode todas as coisas. E nós oramos, irmãos, porque nós cremos que Deus responde às nossas orações. Senhor Deus, nosso Pai, quero clamar a Ti nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Deus, ter misericórdia de nossas vidas, nos ajudando, ó Deus, a seguir a santificação, nos ajudando, ó Deus, a seguir, meu Pai, o caminho do Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Pai, a continuarmos, ó Deus, firmes no propósito de seguir o Senhor. Quero clamar a Ti, meu Deus, em favor dessa crise, meu Pai, que está instalada no Brasil. Há muito nós sabemos, ó Deus, que o nosso governo é totalmente corrompido, e somos dominados e dirigidos por pessoas extremamente corruptas, políticos que não se satisfazem nunca. Mas, meu Deus, eu quero pedir a Ti misericórdia nessa noite, porque muitos irmãos, irmãs que estão no Brasil serão prejudicados por essa greve. Pessoas enfermas, pessoas que precisam de remédios, pessoas que têm coisas urgentes a fazer. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai Santo, e entra com uma providência para que esse governo possa melhorar a condição do povo, Pai. Estamos nos aproximando de uma eleição. Quero pedir a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa levantar alguém que seja honesto, que seja justo para governar esse grande povo. Como a Tua palavra diz, ó Deus, nós oramos a Ti para que nós que somos salvos e crentes no Senhor Jesus, possamos desfrutar de uma vida tranquila e quieta nesse país. Tem misericórdia, Pai Santo. Vivemos numa crise moral, numa crise de violência e também numa crise financeira. Pai, eu clamo a Ti, meu Deus, para que nós possamos, como igreja também, sermos relevantes, ó Deus, no mundo em que nós vivemos. Eu peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, nos ajude. Quero clamar agora em favor da vida do irmão que vai trazer a mensagem, para que Teu Espírito Santo possa usá-lo de acordo com a Tua vontade. Teu Espírito Santo possa, ó Deus, nos alimentar por meio da palavra nessa noite. Eu clamo a Ti, meu Deus, obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Clamo também nesse momento por irmãos e irmãs que têm enfrentado problemas de saúde, ó Deus. O irmão Cosme foi levar a Heloísa no médico agora há pouco, que o Senhor possa estar com ela, visitando, curando. Minha esposa também
está ruim da coluna, Senhor, já há alguns dias e não pôde estar hoje também. Peço que o Senhor tenha misericórdia e a cure em nome de Jesus. Outros irmãos, ó Pai, que têm enfrentado problemas de saúde, o irmão Nilson está se recuperando, e outros irmãos, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai Santo, estender a sua mão. Clamo também pela minha mãe, que nesse momento está passando por uma consulta com problema no coração. Que o Senhor possa abençoá-la. Deus está visitando a sua vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com ela, abençoando, Pai, e sustentando aquela tua serva nesse momento de dificuldade. Pai, eu clamo a Ti, esses pedidos coloco diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, orem pela minha mãe, ela está com um problema no coração, foi consulta hoje, o coração dela está fraco, né? E o médico falou que tem que colocar um marca-passo para poder ela continuar vivendo. Então, estou aguardando notícia, né? Eles foram levá-la no médico agora à tarde, ela não está bem, e então parece que dependendo da situação, o médico já ia encaminhar ela para internar hoje à noite ainda no Hospital do Coração, lá na cidade de Arapongas. Então peço aos irmãos que, ao lembrar, né, da minha família, lembre também da minha mãe que está passando por esse problema aí, esse momento difícil, né? Queria chamar o pregador dessa noite, o pregador muito importante, né? Pregador que viaja muito, mas não para pregar, né? Para passear mesmo, que é o irmão Célio. Tenho certeza que vai ser uma bênção e já temos orado por ele ao longo desse dia, tá bom? Para Deus usá-lo, tenho certeza. Abra seu coração agora, irmãos. A palavra de Deus não é a palavra do Célio, não, né? A palavra do Senhor sempre é importante na nossa vida para nos edificar. Amém. Ouça, estou à porta e chamo. Se existir qualquer um que me ouve e abre a porta para mim, irei até ele, comerei com ele e ele comigo. Oh, meu Deus. Quem vai ser digno do livro abrir e desatar os selos? Quem será capaz? Ninguém se apresentava para abrir o livro. João ali chorava, acreditando no impossível. Naquela bela visão, um forte anjo bradou: quem é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos? Mas ninguém se apresentou. A terra se escondia do brilho daquele livro. Ninguém sequer olhava, era forte o seu brilho. João não podia se conter. Será que ninguém é capaz? Me disse o ancião: o cordeiro irá abrir. Não chores mais. E João olhou e viu um trono, e nele estava um ser semelhante ao brilho de jaspe. E daquele trono com arcos saíam raios, relâmpagos e trovões. E eis que o cordeiro que era morto e reviveu e venceu, se levantou da destra do trono, tomou o livro em suas mãos e disse: eu sou capaz. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Santo é o seu nome, adorado lá no céu.
Graça e paz, irmãos. Irmãos, nós vamos estar falando um pouquinho aqui hoje sobre alguns textos em Apocalipse. Esse texto aí, essa música está baseada em uma alusão ao Apocalipse, né? E alguns textos, eu não vou estar colocando os textos devido ao nosso tempo aí também, vou estar falando, se alguém quiser, depois eu tenho os textos anotados aqui. Se alguém quiser anotar também a hora que for falando aí, tá ok? Então não vai estar colocando ali na frente, nem vou estar pedindo para os irmãos estar abrindo, que tem vários textos. Aquele que quiser tentar abrir e acompanhar, mas a gente vai estar pegando os vários textos aí na sequência. Nós cantamos no início ali, né? O grupo de louvor esteve trazendo um cântico interessante aí, dá-me um coração igual ao teu. E o pastor esteve falando que Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, né? Então, se enganoso é o coração do homem, realmente ele é enganoso mesmo, realmente Deus é um clamor que temos que fazer todos os dias para Deus nos dar um coração igual ao dele, um coração que não é enganoso, um coração verdadeiro, um coração puro, um coração de amor. Hoje estou com um desafio para trazer uma motivação para os irmãos referente a servir ao Senhor. Então eu trouxe uma parte dessa música aí, fazendo já parte dessa mensagem. Se nós não tivermos motivados e olhando para a cruz, caminhando, não é com as coisas desse mundo que nós vamos ficar motivados. O pastor esteve trazendo aí também, né, falando sobre, acho que os irmãos, a maioria aí acompanhou essa tragédia aí, tragédia por causa do pecado. Não é diferente do nosso pecado. O nosso pecado também nos afasta de Deus. A gente julga pecado grave, né? Um pecadinho aqui, um pecadão, mas para Deus tudo é pecado e tudo separa a gente de Deus. Então, que a gente possa estar desejando mesmo, servir ao Senhor com o nosso coração transformado por Ele, aí nós vamos estar com a nossa vida alinhada e buscando. Vamos errar? Vamos sim, né? Nós vamos errar. Então, nós temos um advogado, 1 João diz, né? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que nos purifica e nos justifica referente a esses pecados. Eu vou estar lendo um texto aqui, baseado em Apocalipse também. Nós vamos estar trabalhando bastante Apocalipse de 19 até o capítulo 21. Apocalipse 21, 27 até 22:5, que é uma sequência. Esses episódios, eles se referem aí à vitória do Senhor, engloba a vitória do Senhor, como a música e referente a esses textos que nós vamos estar vendo aí. E diz assim, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só o que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Amém? Quem fará parte desse povo? Então, quem fará parte desse povo na habitação do Senhor? Apocalipse 21, versículo 7, a parte A, ele responde essa pergunta dos habitantes do reino do Senhor. Ele diz assim, quem vencer herdará estas coisas. Então, quem fará parte desse reino? Quem fará parte da igreja santa do Senhor? Quem fará parte da nova Jerusalém? Quem fará parte dos céus? Quem habitará nele para toda a eternidade juntamente com Deus? Aqueles que vencerem herdarão essas coisas. Quando nós falamos de vencedores, né, nos vem a ideia que para você vencer tem que existir uma luta. Então não há vencedor, não tem como você vencer se não tiver alguém contrário, né? Então há uma luta. E
para você vencer e herdar essas coisas é aquela luta que nós vamos passar aqui durante todo o tempo, enquanto estivermos aqui em vida nessa terra. E quem são, então, esses vencedores? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12 a 15, ele fala assim, ó, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos, e aqui quando a gente continua lendo esse texto aqui, eu vou continuar lendo ele, mas só um parênteses aqui, dá a impressão no contexto ali, que ele começa desde o capítulo 19 até o capítulo 21, falando desse mesmo assunto, que esse julgamento está ali incluído crentes e descrentes, tá ok? Então, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um desses mortos segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, quem são os vencedores? A pergunta que foi feita anterior, ela está respondendo aqui no versículo 15, dizendo, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, para a gente pensar um pouquinho aqui, os mortos eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas naqueles livros. Foram abertos os livros, houve um julgamento pelas coisas pelas quais nós fizemos aqui na terra, através do nosso corpo. Segundo as suas obras, essa abertura dos livros julgou todas as nossas obras. Só que ele vai falar assim, que os que tiverem no outro livro, que fala que foi aberto um outro livro, nesse outro livro, que não é o mesmo livro das obras, esse outro livro estava escrito o nome dos salvos. Então o nome da Igreja Santa do Senhor. Essa Igreja Santa do Senhor, ela também vai ser cobrada por esse livro, porque as nossas obras vão estar lá. Só que não vamos perder a nossa salvação, mas vamos ser julgados pelas nossas obras também. Apocalipse 21, 9 a 11, fala assim, e veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Esse capítulo aqui ele vai falar da Nova Jerusalém. E depois vai trazer as medidas da Nova Jerusalém e como essa Nova Jerusalém é. Acontece que tem algumas visões para alguns entendimentos para esse texto. Alguns creem que a Nova Jerusalém é literalmente uma cidade. Outros entendem que a Nova Jerusalém é a igreja do Senhor. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso para chegar a alguns talvez não vão concordar por causa de crer de outro jeito, né? Mas vamos ver o que esse texto fala, do capítulo 19 ao que ele nos leva, né? Então ele falou assim, vem, o anjo pegou e falou, vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Quem nós sabemos que é a esposa do Cordeiro? A igreja. Então a igreja é conhecida como a esposa do Cordeiro. Então o anjo pegou na mão de João e falou, vem que nós vamos mostrar a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade. Então foi mostrada para ele a grande cidade. Ele ia mostrar a esposa do Cordeiro, mas levou e mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém que descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E o 18 fala, e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda.
Então ele está falando assim que essa cidade tinha a glória de Deus. Essa cidade, ela era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. No 27 ele fala assim, ó, e não entrarão nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida. Então, quem entrará nessa cidade santa? Quem entrará na igreja do Senhor? Quem fará parte dessa igreja, da esposa do Cordeiro? Todo aquele que está inscrito no livro da vida. Tá? 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Então, 1 Coríntios 3, de 11 a 15, ele nos remete para uma lembrança bem clara do que está falando esse texto. E foi um entendimento que eu consegui chegar nisso aqui, que essa cidade, ela tem todas as características da igreja santa do Senhor. Essa cidade tem obras, essa cidade, ela é a esposa do Cordeiro, ela é semelhante às coisas, às pedras mais preciosas que existem. E em 1 Coríntios ele vai falar assim, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além da que já está posto, o qual é Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Então, o fundamento, qual é o fundamento? Cristo Jesus, a salvação pela fé em Cristo Jesus, esse é o fundamento. E nada mais, ponto final. O fundamento é Cristo Jesus. Ninguém pode pôr uma obra, pôr outra coisa, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém, então a partir desse momento que nós recebemos a salvação de Cristo, aí ele continua, e se alguém, sobre este fundamento, alguém que já está fundamentado na fé em Cristo Jesus, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Voltando lá para Apocalipse capítulo 21, se vocês forem nesse texto aí, vai dar aqui essa semelhança das obras dos santos com Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, ele está falando do mesmo assunto. A igreja do Senhor, as obras da igreja do Senhor, elas realmente são preciosas ao olho do Pai, aos olhos do nosso Pai. A igreja do Senhor vai ser valorizada nesse grande julgamento. Cada crente vai ser cobrado ou vai receber o seu galardão como prêmio. A Bíblia não fala o que é, mas fala de prêmios que nós vamos receber por sermos fiéis aqui nessa terra. Então, se você se converteu e está lá, nós somos ensinados que a salvação é pela graça, e realmente é pela graça. O fundamento é um só, Cristo Jesus. Aí você fala assim, não, eu não estou mais preocupado, porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Se preocupe, irmão. Se preocupe. Se preocupe porque você não é igual aquele ladrão que morreu na cruz, que falou para Cristo, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Lembre-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus, de imediato, falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você se converteu, mas para a honra e glória do nosso Deus, você não morreu. Você está vivo. E se nós estamos vivos aqui, é por algum motivo, porque Deus é o dono da glória. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o Criador e tudo pertence a Ele. Se Ele nos deixou vivo, se Ele nos quer vivo, é por um motivo bem específico. Mateus 28 fala para a gente ir e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho do Senhor. Se você não pregar com a sua boca, pregue com testemunho.
Nós pregamos com a nossa vida, nós pregamos com nossas ações, nós pregamos na faculdade, nós pregamos na escola, nós pregamos no serviço, nós pregamos no trânsito, nós pregamos em todos os lugares, porque a nossa atitude, ela tem que ser diferente da atitude do mundo. E é disso que Deus me trouxe um entendimento sobre esse texto, que as obras dos santos, elas são de grande valor. São de grande valor. A Bíblia está repleta de ordens, de mandamentos para que nós pratiquemos obras. Obras não para salvação, mas para glorificar o nosso Pai. E que obras são essas então? O que são essas obras? As obras de justiça dos santos. Então, essas obras, elas são obras de justiça dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8 fala assim, regozijemo-nos, alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado a esposa, a igreja do Senhor, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Isso nos remete uns aos outros, ao amor ao próximo. Então, automaticamente não tem como você ser salvo por Cristo Jesus, estar aqui nessa vida e você continuar não se preocupando em fazer o bem. Obrigado, amor. Galardão. E você não continuar, não se preocupar em fazer o bem ao próximo. Hebreus 10, 23 e 24, ele fala assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos. O que é estimular? Um ajudar o outro, um incentivar o outro. Irmão, vamos lá. Você é capaz, você é filho do rei. Você é salvo em Cristo Jesus. Vamos andar, vamos praticar, vamos obedecer. Gálatas 5, 13 e 14, ele fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Servi-vos uns ao outro pelo amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Efésios 4, 28 fala, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Só que ele dá um motivo aqui. Não é só para você não furtar. Se você furtava, se você fazia as coisas erradas, não é só para deixar de fazer. Então ele vai falar o motivo. Aquele que fazia essas coisas, agora com as mãos, faça o que é bom, para que tenham com o que repartir com aquele que tiver necessidade. Então o nosso pão, o nosso dia a dia, o nosso dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho, com a nossa vida, não é para você somente. É para você? É para você, para sua família, para ser bem cuidado da sua família, mas não é para você ficar esbanjando dinheiro, porque tem gente que tem necessidade. E se tem gente que tem necessidade, aqui está uma ordem direta do Senhor. Irmão, o dinheiro seu não é para você ganhar e gastar todo o seu dinheiro. Você não tem que gastar todo o seu dinheiro com você mesmo e com a sua família. Você tem que suprir eles? Tem que suprir. Mas quando o irmão estiver passando necessidade, nós temos a obrigação, como servos do Senhor, de obedecer esse mandamento do Senhor. E qual que é o mandamento? Amar ao nosso próximo e repartir com aquele que tiver necessidade. No versículo 2 de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, fala assim, o texto já fala, 8 e 9, fala que das obras, né, que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para a prática delas. Em 10 fala assim, no 10 fala, porque somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essas obras, elas não foram feitas para o descrente andar. Não foi feito. A gente vê descrente fazendo boas obras. E como vemos, né? Descrente e faz, e ajuda um e ajuda o outro. Só que isso vai ter valor eterno? Não, não vai ter valor eterno. Mas o crente, para o crente vai ter valor eterno. Para o crente, tudo que nós formos praticar, tudo que nós formos fazer, se a gente não fizer para mostrar para o mundo ou para mostrar para o outro, mas se nós fizermos baseado nesse alicerce da palavra, fundamentado na salvação em Cristo, e por causa de Cristo, por causa do amor de Deus, porque Ele me salvou para boas obras, e eu me preocupar com isso e falar, Senhor, para a honra e glória do Senhor, eu quero ser obediente ao Senhor. Então, eu vou fazer. Nós somos preparados, os crentes foram preparados para isso. Basta a gente entregar, ter um coração igual ao do Senhor. Lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 2 a 17, Deus usou a vida de Moisés para trazer os 10 mandamentos, escrever os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, se você for ler ele ali, é interessante que ele fala mais de coisas para o próximo do que de coisas para o próprio Deus. Deus, ele deixou de falar assim, me adore, me adore, me adore. Ele fala para adorar ele também. Só que ele, a base ali, o princípio ali, o principal dos 10 mandamentos é o próximo. Então, mais ou menos ali em 4 deles ali, ele fala do descanso em um deles, do descanso do sábado, para o Velho Testamento ali, né, para os israelitas, e a adoração a Deus nos demais. Porém, ele fala assim, os demais aí fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe, né, que é o seu próximo, bem próximo, né. Então essa é uma ordem que inclusive nos remete ali a ter mais dias na terra, aquele que honra o pai e a mãe, é promessa do Senhor, né. Então uma promessa toda especial para o pai e a mãe, né, para quem honra o pai e a mãe. E aí ele continua ali, ó, não matarás, pensando no próximo, não adulterarás, pensando no próximo, não furtarás, pensando no próximo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher dele, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Os 10 mandamentos, ele é um mandamento de amor ao próximo. Lá em João capítulo 13, no versículo 34, Jesus falou assim que nos daria um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então, ele pegou todo esse mandamento, antigo mandamento ali dos 10 mandamentos, e falou assim, ó, eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele nos amou até o fim sacrificial. E no 35 ele fala assim, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu lembro lá de Atos, os irmãos podem se lembrar em Atos capítulo 2, quando foi instituída a igreja lá, eles foram reconhecidos ali em Atos, por uma atitude de... Atos 2 fala dos convertidos, contavam com a simpatia de todo o povo. Então, por que será que eles contavam com a simpatia, os crentes ali contavam com a simpatia de todo o povo? Será que eles faziam alguma coisa diferente? Hoje os crentes contam com a simpatia de todo o povo? Para a gente dar uma refletida. Nós contamos com a simpatia do povo? Os crentes reais, os crentes realmente, aquele convertido, nós nos preocupamos em contar com a simpatia de todo o povo? Ou a gente quer só levar a nossa vida de qualquer jeito? A gente se preocupa com isso? Em Mateus 7,16 fala assim, ó, pelos frutos os conhecereis. Então Jesus falou assim que pelos frutos nós vamos ser conhecidos. Tá? Irmãos, em 1 João 4, 20 e 21, fala assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar
a Deus a quem não viu. Se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus? E falar assim, eu te amo, meu irmão. A gente canta aqui e abraça. Mas eu te amo, meu irmão. Aí está uma chuva violenta aí fora, ou um frio danado, e o irmão está lá no ponto de ônibus, pegando o ônibus, e todo mundo passa e dá tchauzinho. Ô, irmão, vai com Deus. Meu, isso aí é obra. Obra é atitude. Obra é movimento. Obra é você movimentar a sua vida em prol do outro. E dele temos esse mandamento, no 21 fala: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Tiago 4,17 fala assim: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem, nós sabemos que nós devemos fazer o bem? Será que nós somos inocentes, não sabedores que temos que fazer o bem ao nosso próximo? Mas Tiago falou assim em 4,17: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Você sabe que tem que fazer o bem, irmão, e não faz? Nisto está pecando. Nós colocamos o grupo de WhatsApp lá, né? Hoje todo mundo tem, né? Principalmente nas células aí. Ou aqui na dificuldade da igreja, às vezes aparece um irmão ou outro precisando aí. Aí nós colocamos lá: irmão, tal irmão está precisando assim, assim, assim. É uma luta você conseguir ajudar? É uma luta você separar um pouquinho para auxiliar o irmão? Ou você tem facilidade para isso? Nisso você vai ver se o amor de Deus está em você ou não. Nisso você vai ver. Porque na hora da necessidade é a hora que nós conseguimos medir o tamanho da nossa proximidade com Deus. Na hora do nosso amor ao próximo, da preocupação com Ele. Porque na hora de vir para a igreja louvar aqui é gostoso, né? Você vem, abraça, canta e escuta a palavra. Mas e na hora da prática? O crente está ali fora. O crente é a hora que nós saímos daqui de dentro da igreja e vamos para a rua. Você é crente? Você é convertido ou você é religioso? Lá na época de Jesus estava cheio de religioso, né? Jesus foi condenado pelos religiosos e eles tinham preocupação com Deus. Nós somos religiosos? Dá para medir a minha religiosidade pela prática da palavra. Se eu sou religioso, eu quero ter uma vida para mostrar para os outros. Para mostrar quando eu estou perto, o que eu faço. Mas se eu sou crente no Senhor, eu quero ter uma vida para auxiliar o meu próximo, para apoiar ele na sua dificuldade e para ser uma bênção na vida dele em todas as circunstâncias. Essa é a diferença entre o religioso e o convertido. Você coloca para mim aí 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios 7, versículo 1. A gente está chegando aí ao finalzinho já. Fala assim: ora, amados, pois que temos tais promessas. Está um pouco diferente a minha versão aqui, uma palavra só. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, se nós dividirmos esse versículo aí, ele vai falar com um grupo específico, né? A primeira parte aí fala: ora, amados, pois que temos tais promessas. Quem tem essas promessas? Quem tem a promessa da salvação? Quem tem a promessa de ser santificado, de morar no céu, de fazer parte da igreja do Senhor? É um grupo específico. Somente os convertidos em Cristo Jesus têm essa promessa. Aí ele continua: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. É uma ordem que é dada. Para quem tem a promessa, tem essa ordem para ser cumprida. Aperfeiçoando a santificação. Movimento é ação. Haja, irmão. Coloque em ação a sua fé. Aperfeiçoe a sua santificação. Lute todos os dias. Perca uma batalha, mas vença. E vai amadurecendo. E amanhã, aquilo que você caiu hoje, você já não vai cair amanhã, vai cair em outro. Mas depois da manhã, esse você não cai mais, porque já foi calejado, já aprendeu um pouco mais do Senhor. E o alvo, o objetivo, é que nós tenhamos esse temor por causa do temor de Deus. Por causa do temor de Deus, nós devemos viver dessa maneira. O nosso procedimento tem que ser mudado, não porque
o pastor me conhece, os irmãos me conhecem, os irmãos vão ficar sabendo, a nossa mudança, a nossa preocupação, ela tem que ser mudada por causa do temor a Deus. Nós erramos, isso não nos traz pesar? Nós não obedecemos a Cristo e tudo fica normal? Nós não nos preocupamos com as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno? Irmãos, vou pegar um gancho nisso aqui, um detalhezinho. Natanael, né? Quem é o Natanael? Quando eu estava preparando essa mensagem, isso aqui falou bastante comigo, porque eu parei e falei assim, eu nem convidar o meu Natanael para a célula eu convido. Como que eu posso falar que eu tenho amor pelo meu próximo, sabendo que o meu Natanael, ele está caminhando a passos largos para o inferno? E amanhã ele pode ser atropelado, pode ter um infarto, pode ter qualquer outra coisa, e ele pode morrer e passar uma eternidade longe do Senhor. Nós nos preocupamos com essas pessoas, nós clamamos a Deus, Senhor, me dá coragem, me dá oportunidade, me dá audácia, eu vou proclamar o nome do Senhor. Nós nos preocupamos mais conosco do que com o nosso próximo? Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Se sobrar alguma coisinha, aí eu vou auxiliar o meu próximo. Então o meu próximo está sempre distante de mim. Vou estar encerrando com uma carta que foi escrita. O pastor esteve trazendo no domingo retrasado aqui uma carta. E falando lá de Ruth, né? De Ruth e Noemi. Não falou que era elas, né? Eu vou estar lendo uma carta aqui de alguém que foi transformado pelo Senhor. Pessoas têm sido transformadas quando entregam suas vidas, e eu vou estar lendo essa carta. Certa vez uma mulher que aproximadamente 30 anos frequentava uma das igrejas de Cristo, iniciou nessa igreja um curso sobre o aprendizado dos princípios básicos de como se deve viver um crente na caminhada cristã. Seu instrutor era alguém com metade do tempo dela nos caminhos do Senhor, mas isso não a desanimou. Quando essa mulher confirmou sua presença naquele grupo de estudo, o instrutor olhou e a julgou mal em seu interior, pois desde que ele chegara àquela igreja, há mais ou menos 17 anos, ela, aos olhos do instrutor, mostrava-se descompromissada com o caminho, mantendo um vício de fumar, ao qual talvez fosse o motivo da sua voz rouca, e quando ele a ouvia, ficava muito incomodado, pois a julgava previamente. Os estudos iniciaram e avançaram 1, 2, 3, 4 semanas. Quando aquela senhora, sempre participativa nas aulas, fez uma pergunta bem direta e difícil de responder de forma tão direta e pessoal. Perguntou se o instrutor achava que ela era salva. Ele, sem ponderar, respondeu que isso não caberia a ele julgar, pois a salvação é individual. Porém, não era bem isso que ele pensava a respeito dela. Os estudos prosseguiram e mais 2 ou 3 semanas depois veio dela um pedido muito direto, dizendo: irmão, você pode pedir ao nosso grupo para orar por mim para eu parar de fumar? Muito mais que direto, isso a incomodava, né? Então por isso ela pediu. Muito mais que direto e sem misericórdia, o instrutor respondeu na presença dos demais irmãos: não, mas um nãozão bem grandão, dizendo a ela que em todo o tempo que a conhecia, ela sempre fumou, e quando ela decidisse orar e buscar decidir parar por força e decisão própria, enquanto ela não decidisse isso, ele não oraria e nem pediria para ninguém orar por ela. Foi triste. O semblante dela decaiu, e o instrutor mais uma vez a julgou precipitadamente, achando que ela nem voltaria aos estudos. Mas, na semana seguinte, lá estava ela. Ela voltou firme, como se nada tivesse ocorrido. Um mês após, ela veio adoecer gravemente. E após uma semana no hospital, ele e a sua família foram visitá-la. Ela havia sido desanimada pelos médicos, devido ao seu estado de saúde. E quando o instrutor adentrou aquela sala, ela tratou logo de dizer: irmão,
lembra daquilo que você falou aquele dia, que quando eu decidisse parar de fumar, você iria orar por mim e pediria aos irmãos para orarem? Então, eu decidi parar. Não quero partir desse mundo sem me batizar e sem tomar ao menos uma ceia do Senhor. Ele orou com ela e pediu aos irmãos para que se mantivesse firmes orando com ela. Dias após, ela saiu do hospital. Foi batizada e tomou a sua primeira ceia junto aos irmãos. Estava em um novo processo de uma vida verdadeira em Cristo Jesus. O instrutor passou a se aproximar dela e, convertendo o seu coração ao amor por Cristo, passou também a amá-la no Senhor. 1 ano se passou e essa admiração dele com ela só cresceu à medida que ele a foi conhecendo e vendo quanto ela luta contra a sua própria vontade por amor ao Pai. Ele passou a admirá-la, a amá-la. Sua voz não mudou, mas hoje soa doce como mel. Ficou linda, sua fisionomia rejuvenesceu. Sua alegria é como de uma criança regozijante. Ela está linda, radiante, forte, decidida, vencedora, filha da luz. Ele aprendeu com isso. Vem aqui, filha da luz. Ele aprendeu com isso. Talvez mais do que ela. Aprendeu a confiar em Cristo e que Cristo transforma, e quando servimos a Deus sem julgamentos e com sinceridade, todos ganham. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus possa abençoar nossa vida e colocar no nosso coração a preocupação real de servir ao Senhor. É preocupante quando nós estamos preocupados mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de ano que hão de vir, né? Que o nosso coração possa ser desafiado pelo Senhor, que o Senhor possa mudar o nosso coração, assim como nós cantamos e temos cantado diariamente. Que Deus possa mudar e possa ser glorificado através de nossas vidas, para que o mundo possa ver que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Amém?